Olá, alunos do sexto ano, estamos começando agora a nossa quarta videoaula do terceiro bimestre, continuando falando aí sobre águas, mas agora a gente vai falar sobre as bacias hidrográficas brasileiras. O Brasil apresenta uma das maiores redes hidrográficas do mundo, formada por bacias hidrográficas com muitos rios extensos e com grande volume de água. Então assim, o Brasil, de toda a água doce do planeta, o Brasil tem 14% de toda a água doce do planeta. E de acordo com o IBGE, com a Agência Nacional de Águas, a gente faz uma divisão em grandes bacias hidrográficas no Brasil para a gente poder estudar a água no Brasil. A gente divide o Brasil em 12 grandes bacias hidrográficas. A gente não vai falar de todas, a gente vai falar das principais aqui na nossa aula de hoje. Então a gente vai começar falando da Bacia do Prata. O que é a Bacia do Prata? No território brasileiro é formado por 3 subbacias, né? Bacia hidrográfica do Rio Paraná, Bacia hidrográfica do Rio Paraguai e Bacia hidrográfica do Rio Uruguai. E aí tem alguns autores que classificam elas como subbacias do Rio da Prata e tem alguns autores que classificam elas separadas. De acordo com o IBGE, elas são classificadas separadas, mas aqui a gente está estudando as 3 juntas porque essas 3 bacias hidrográficas se juntam para desaguar no Rio da Prata. Destaque nessa bacia a grande concentração populacional, ou seja, são bacias hidrográficas que pegam a região sudeste e sul do Brasil, que é a região de maior população, regiões onde se concentra a maior parte da população brasileira, além de estar concentradas as principais atividades industriais do nosso país. Além de estar localizada a hidrelétrica de Itaipu, que é a maior hidrelétrica do país, a bacia do Rio Paraná, lá no estado do Paraná. A construção de hidrovias nessas bacias hidrográficas proporcionou maior integração entre alguns estados, como São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná, aproximando também o Brasil dos seus países vizinhos, como a Argentina, Paraguai e Uruguai, facilitando o escoamento da produção agrícola da região do centro-oeste através da navegação nesses rios. A gente tem também a bacia do Tocantins, o rio principal é o rio Tocantins, e você tem ali também o rio Araguaia, né, que é o maior rio e o mais importante afluente que vai desaguar no rio Tocantins. Por apresentar longos trechos navegáveis, os rios dessa bacia são utilizados tanto para o transporte da produção de soja que é produzida na região centro-oeste no Brasil, que pela hidrovia vai até Belém do Pará, de lá é exportada para países como China, Europa e etc. Além de ter a localização da hidrelétrica do Tucuruí, que é a segunda maior hidrelétrica do Brasil, depois da de Itaipu. A energia produzida por essa hidrelétrica abastece projetos de mineração do Carajás, no Pará, que é onde tem a maior mina de ferro no Brasil, de onde é extraído o minério de ferro. O Brasil é o principal produtor e exportador de minério de ferro do mundo. A bacia do Rio Amazonas é a maior bacia hidrográfica do mundo. Ele cobre 45% do território brasileiro, ou seja, quase metade do Brasil é coberta pela bacia hidrográfica do Amazonas, e também abrange outros países da América do Sul, como Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. São mais de 20 mil quilômetros de rios navegáveis, porque a bacia do Rio Amazonas é uma grande planície, então são rios que não têm grandes desníveis, permitindo ali navegação, fazendo que seja a maior hidrovia existente no Brasil. Então são mais de 20 mil quilômetros de rios navegáveis, que torna seus rios importantes vias de circulação, além de concentrar 81% da disponibilidade das águas superficiais do país, ou seja, 81% de toda a água doce superficial do país está concentrada na região da bacia hidrográfica do Amazonas. Além de 80% da floresta amazônica está localizada nessa região. Além da navegação, outro uso que se destaca é a geração de energia nas usinas hidrelétricas, como a hidrelétrica de Belo Monte. Já a bacia do Rio São Francisco é onde o Rio São Francisco é o principal rio, ele nasce no sul de Minas Gerais, na Serra da Canastra, e atravessa todo o sertão nordestino, né? Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas, até desaguar no Oceano Atlântico. É importante fonte de água para a população, exercendo um papel importante na economia de toda a região Nordeste, seja para irrigação na agricultura, seja para geração de energia elétrica através da hidrelétrica, seja para o próprio transporte de mercadorias, etc., é utilizado o Rio São Francisco. Né? O principal trecho navegável vai entre Pirapora, em Minas Gerais, até Juazeiro, na Bahia. Também apresenta bom aproveitamento hidrelétrico e alguns de seus afluentes são rios temporários, ou seja, rios que só existem na época de chuva. Então aqui a gente tem um mapa mostrando as bacias hidrográficas brasileiras, né? Aqui mostra todas as bacias hidrográficas, mas a gente citou só as principais. Então toda de amarelo aqui é a bacia hidrográfica do Rio Amazonas. A gente tem aqui a bacia hidrográfica do Rio Tocantins, Araguaia. Né? Aqui a gente tem a bacia hidrográfica do Rio São Francisco.
Aqui a gente tem a subdivisão da bacia hidrográfica do Rio da Prata, né? Paraná, Uruguai, Paraguai, Paraná e Uruguai, formando aqui a bacia do Rio da Prata, que vai para a Argentina e para o Uruguai. No litoral a gente tem pequenas bacias hidrográficas, né? E a gente só estudou as principais. Agora a gente vai falar das águas subterrâneas. O aproveitamento das águas subterrâneas é uma prática antiga realizada por muitas sociedades e atualmente essas águas são usadas para atender às necessidades de aproximadamente metade da população mundial. Ou seja, a necessidade de metade da população mundial não vem das águas superficiais, dos rios, dos lagos e etc. Vem das águas subterrâneas, que a gente vai entender um pouco mais. Em alguns lugares do mundo, o uso intensivo sem controle das águas subterrâneas está promovendo o afundamento dos solos, como em Jakarta, na Indonésia, Cidade do México, no México, Bangkok, na Tailândia, Xangai, na China e Nova Orleans, nos Estados Unidos. O problema do afundamento é mais grave em cidades litorâneas, pois estão sujeitas a inundações em razão do aumento do nível do mar, como acontece em Nova Orleans, nos Estados Unidos, pois apresentam solos argilosos ou arenosos, cuja estabilidade depende, obviamente, da umidade. Então, o que são águas subterrâneas? A gente divide basicamente em duas, né? Então, água subterrânea é quando a água da chuva, né, ela infiltra no solo, né? Devido à porosidade do solo, fraturas, fissuras no solo, essa água subterrânea vai se infiltrar e ela vai se armazenar em determinados locais no subsolo. Assim, ela pode ser de dois tipos. Os lençóis freáticos encontram-se em pequena profundidade, logo no subsolo, e fornecem água principalmente para poços caseiros, que a gente chama de poços artesianos, e por estarem próximos à superfície estão mais sujeitos à contaminação. Quando ele aflora, você tem a nascente do rio e tal. Já os aquíferos estão localizados em profundidades maiores, né, quando há uma grande infiltração profunda, uma percolação da água, sendo necessário o uso de equipamentos específicos para a extração dessas águas, já que ela está numa profundidade muito grande. São utilizados pelas indústrias ou para abastecimento de água nas cidades. Além do uso pelos seres humanos, as águas subterrâneas têm grande importância no ciclo da água, pois alimentam rios e lagos, né? E considerando que os aquíferos ultrapassam o limite do território dos países, são necessários muitas vezes acordos internacionais para a exploração desses. No mundo existem 8 grandes aquíferos e 2 deles estão no território brasileiro, né? O sistema aquífero Guarani, aqui na região sudeste e sul, e o sistema aquífero Grande Amazônia, o Alperchão, que está lá no norte do país, abaixo ali da bacia do Rio Amazonas. Então aqui a gente tem a foto, né, do sistema Guarani e o sistema aqui do Saara, né, que pegando a região está em grande profundidade e é uma armazenagem de água que foi acumulando ao longo de milhões de anos, tendo uma grande quantidade de água acumulada, às vezes em quilômetros de profundidade, né, que acontece aí, de centenas de metros, chegando até quilômetros de profundidade. Tem esse armazenamento desses aquíferos. No Brasil e no mundo, as atividades econômicas que mais consomem água são o agronegócio e a indústria. Calcula-se que 70% do consumo da água doce no mundo seja para as atividades agropecuárias, seguido pela indústria, que consome cerca de 15% e 18% da água doce no mundo, e o resto, cerca de 10% ao menos, é o consumo das pessoas no seu dia a dia. A irrigação de áreas agrícolas é a atividade humana que mais consome água e envolve muitas variáveis, como o tipo de produto a ser cultivado, as características do clima do solo e as técnicas aplicadas para a irrigação desse cultivo. Até o século XIX, o consumo mundial de água foi aumentando lentamente e depois da década de 1950, o consumo de água no mundo todo explodiu, cresceu muito devido ao aumento da população mundial, o grande crescimento das cidades, que demandam cada vez mais água e processo industrial, e o aumento da produção industrial da agropecuária, que são os maiores consumidores de água. De acordo com a projeção da ONU, a demanda mundial por água potável vai crescer 55% até o ano de 2050, e a situação é preocupante, pois atualmente 844 milhões de pessoas não têm acesso à água potável. Ou seja, quase, digamos aí, né, 1/5 da população mundial não tem acesso à água potável. De cada 5 pessoas, uma não tem acesso à água de qualidade para o seu consumo. Além da desigualdade no acesso à água, há grandes diferenças no consumo e na distribuição de água ao redor do planeta, com países com muita disponibilidade, enquanto outros apresentam pouca disponibilidade do recurso, ou seja, escassez de água, essa distribuição desigual de água existente no mundo. Aqui a gente tem a disponibilidade de água no mundo, né? Tá um tom de rosa, que significa que quanto mais escura a cor rosa lilás, significa maior disponibilidade de água, e quanto mais claro, significa menor disponibilidade de água. Então, aqui alguns países da América do Sul, principalmente devido às grandes bacias hidrográficas, têm uma grande disponibilidade de água.
Canadá também tem uma grande disponibilidade de água, alguns países europeus, né? Aí você tem países como países da África e do Oriente Médio, né? Países com pouca disponibilidade de água. Para entendermos o uso da água, vamos fazer uma comparação, né? Quantidade de água usada para produzir uma melancia ou uma calça jeans. Para produzir melancias é necessário semear e regar o solo, talvez usando fertilizantes agrotóxicos. Na calça jeans há mais etapas e produtos envolvidos em sua confecção, como o plantio e beneficiamento do algodão, matéria-prima para fabricar a calça jeans, as lavagens de tecido, feitas com grande quantidade de água. O que explica o desequilíbrio da produção da melancia da calça é, portanto, a água virtual, ou seja, toda a água usada direta ou indiretamente na produção. Calcula-se que para a produção de uma melancia de 8 kg são necessários 600 litros de água, já a produção de uma calça jeans são necessários cerca de 11 mil litros de água. Então, cada vez mais os países vêm estabelecendo legislação para o reuso e a reutilização de água, principalmente nas atividades industriais e nas atividades da agropecuária também, onde estabelece novas técnicas de plantio que demandam cada vez menos água. Então, a água é utilizada como matéria-prima nas indústrias para a produção de alimentos, para a produção de produtos farmacêuticos, cosméticos, bebidas, papel, madeira, metal e também para a refrigeração, como na metalurgia, quando você vai resfriar o processo de produção de metais, para lavagens na área de produção têxtil, nos matadouros, criação de animais, etc. Ou seja, quase todos os setores industriais demandam água. As indústrias são responsáveis por cerca de 20% do consumo mundial de água, né? Além da grande quantidade de água usada na produção de uma calça jeans, como nós vemos como exemplo, muitos casos a indústria lançam essa água contaminada por produtos químicos diretamente nos cursos d'água, poluindo-os. Né? Então, além do problema da grande quantidade de água utilizada no processo industrial, a gente também tem um problema de depois dessa água ser utilizada no processo industrial, ela fica uma água contaminada por produtos químicos, por poluição e etc. E aí as indústrias têm que tratar essa água para devolver essa água para os cursos hídricos. E em muitos lugares do mundo quase sempre não tem esse tratamento de água depois do processo industrial dessa água contaminada, quando devolve essa água para os rios, lagos e mares. Isso ocorre com frequência, por exemplo, numa região da China, onde você tem o rio Zhejiang, uma região chinesa com grande concentração industrial e também concentra uma grande população. É a área mais urbanizada do mundo, onde vive aproximadamente 65 milhões de pessoas. Então aqui a gente tem um esquema, um mapa esquemático, né, uma figura mostrando aí os usos das águas no Brasil, né? Então, por exemplo, a gente tem a água utilizada para o turismo e lazer, abastecimento animal consome 11%, no Brasil 67% da água vai para irrigação, para o plantio de gêneros agrícolas, abastecimento rural das pessoas que moram no campo 2,4%, a gente tem pesca e agricultura, mineração usa 0,8% da água que a gente utiliza, 9,5% da água vai para a indústria, além da geração de energia elétrica, navegação e etc. Em todo o planeta, há inúmeros rios e trechos de oceanos poluídos pelo despejo de esgoto doméstico e água lançada pelas indústrias sem tratamento adequado, além das águas que vêm do meio rural com o uso de agrotóxicos e fertilizantes ou os resíduos poluentes. Então, o uso da água na indústria, o uso da água na irrigação da agricultura e o uso da água para o consumo humano nas nossas casas e residências, toda essa água, quando ela retorna depois do uso, ela retorna de forma poluída. Com isso, a crescente e intensa degradação dessas águas em muitos países vem despertando a atenção de diferentes grupos, como governos, indústria, setor agrícola, cidadãos, ONG, e essa pressão para que haja uma necessidade urgente de se pôr em prática ações para a preservação, onde a poluição dos rios é uma dessas ações, ou seja, os rios estão poluídos e precisamos praticar ações para diminuir a poluição dos corpos d'água, dos rios, mares e oceanos. Então, não se trata de uma tarefa simples, é muito difícil você fazer um processo de despoluição. Mas a gente tem casos no mundo, como o rio Tâmisa na Inglaterra, bem sucedido de se tornar um rio novamente sem poluição. Então não é uma tarefa simples, envolvendo diferentes grupos da sociedade. E além da poluição, muitos rios e mares diminuíram sua vazão em razão da superexploração de suas águas. Isso ocorreu no Mar Aral, fica lá na região da Ásia Central, e o seu tamanho vem diminuindo desde os anos 60, porque os rios que chegam nesse mar, eles são rios que são desviados para a agricultura em áreas de semiárido. Utiliza-se, portanto, muitas águas. E como esses rios não mais chegam no Mar Aral, né, que é um mar fechado abastecido por águas de rios, esse mar vem diminuindo de tamanho
com o tempo, devido a esses projetos de irrigação consumirem muita água e desviar essas águas para áreas agrícolas que chegariam nesse mar. No Brasil, grande parte das moradias brasileiras tem água encanada e tratada. Ainda assim, precisamos levar água de qualidade potável para toda a população brasileira, que muitos ainda não têm acesso à água em suas residências. No entanto, a maioria dos municípios não apresenta estação de tratamento de esgoto. Apenas 43% da população conta com esse serviço. Isso vem aumentando os investimentos em tratamento de esgoto, por retorno dessa água para os rios, mares e oceanos, mas ainda assim, mais da metade da água no Brasil não é tratada. Essa água poluída é jogada nos rios, que depois vão para os mares e para os oceanos. Então aqui a gente tem um esquema de abastecimento de água nessa figura, que vocês podem ver aí, né? Então a gente tem a garantia do abastecimento de água depende da infraestrutura existente da quantidade de água disponível nos mananciais, nos rios, etc. Então aqui tem 58% das cidades são abastecidas principalmente por rios, lagos e reservatórios artificiais. 42% das cidades são abastecidas principalmente por poços, que são as águas subterrâneas. Então a água vira esgoto, a água utilizada no abastecimento das cidades retorna ao meio ambiente em forma de esgoto se não for tratada. Esgoto bruto, ou seja, 45% do esgoto gerado nas cidades não recebe tratamento. Como eu falei, mais da metade das cidades retorna a água para os rios de forma bastante poluída. Autodepuração. O que é autodepuração? É o nome dado ao processo natural de recuperação dos corpos d'água após receber lançamento de resíduos. Ou seja, os corpos d'água, os rios, têm uma capacidade de depurar, meio que filtrar esses poluentes até um certo limite. Se o esgoto lançado for muito maior que a capacidade de depuração dos rios, esse esgoto então se acumula poluindo os rios, que é o que acontece hoje. Então, esgotos tratados. Cerca de 46% do esgoto gerado nas cidades é colocado e tratado em estações de tratamento de esgoto, as ETs, e outros 12% são caminhados para as chamadas fossas sépticas, que não é o adequado, mas ainda é muito melhor do que jogar água poluída nos rios. Mais de 40 milhões de habitantes em 524 municípios brasileiros, discutem com órgãos do governo e empresa para solucionar esse problema de esgotamento sanitário por conta dos impactos que essa poluição causa no ambiente e na saúde da população. Então, na aula de hoje você aprendeu um pouco mais sobre águas superficiais, subterrâneas, bacias hidrográficas, a questão da poluição e degradação dos nossos rios, tá certo? Encerramos então a nossa quarta videoaula do terceiro bimestre, encerramos o terceiro bimestre. Até a próxima aula, quando começaremos o quarto bimestre. Até mais!